Ele entrou no hospital lotado do VA como se fosse o dono do lugar. Seu uniforme exibia sua patente e seus pacientes eram zero. O comandante Brock Holloway estava acostumado a dar ordens e a que elas fossem seguidas sem questionamentos. Então, quando uma enfermeira cansada, de meia-idade e cabelos grisalhos, disse para ele pegar uma senha e esperar sua vez, ele não ficou apenas irritado. Ele ficou cruel. Ele zombou dela, ameaçou seu emprego e a tratou como se fosse lixo sob suas botas. Ele não sabia quem ela era. Ele não sabia que sob sua blusa cirúrgica havia uma tatuagem gravada em sua pele que apenas os sobreviventes mais endurecidos de Fallujah reconheciam. Ele estava prestes a aprender que a patente é usada na gola, mas o heroísmo é tatuado com sangue. A chuva batia contra o vidro reforçado das portas deslizantes do Oak Haven Veterans Medical Center. Era uma noite miserável de terça-feira em novembro, o tipo de clima que fazia as velhas feridas de estilhaços doerem e os membros fantasmas arderem. A sala de espera era um mar de miséria. Veteranos tossindo amontoados em casacos gastos, famílias exaustas, segurando copos de isopor com café morno, e o bip rítmico constante dos monitores de triagem. No centro do caos estava a enfermeira-chefe Beatrice Connors. Beatrice tinha 56 anos. Embora as rugas profundas ao redor dos olhos e o queixo firme a fizessem parecer mais velha. Ela usava um uniforme azul marinho que já havia sido lavado centenas de vezes, e seu cabelo estava preso em um coque prático e severo. Para um observador casual, ela parecia apenas mais uma burocrata na interminável máquina do sistema de saúde, lenta, cansada e comum. Naquele momento, ela tentava lá acalmar o Sr. Henderson, um veterano do Vietnã, que estava tendo um flashback perto das máquinas de venda automática. "É só o trovão, Earl", Beatrice disse com sua voz grave e tranquilizadora. Ela colocou a mão no ombro trêmulo dele. "Você está em Oak Haven. Você está seguro. Eu controlo o perímetro." Earl piscou, seus olhos clareando. "Você controla o perímetro. Fique bem trancado." Ela mentiu com naturalidade. "Vá sentar-se perto do radiador. Aqueça esses ossos." Enquanto o Earl se afastava, as portas automáticas se abriram com um silvo, deixando entrar uma rajada de vento gelado e 3 homens. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Liderando o grupo estava o comandante Brock Holloway. Ele era um homem esculpido em granito e arrogância. Seu uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais estava imaculado, apesar do tempo. Ele era jovem para sua patente, talvez com cerca de 30 anos, com o olhar afiado e predatório de um homem que subiu na carreira pisando nos outros. Ao seu lado estavam 2 oficiais mais jovens, o tenente Silas e o sargento Reed. Holloway segurava uma toalha ensanguentada no antebraço. Não era um ferimento catastrófico, mas o sangue havia manchado sua manga imaculada, e isso claramente o irritava mais do que a dor. Beatrice os observou se aproximarem da recepção. A jovem recepcionista, uma garota chamada Jenny, que trabalhava lá há apenas 2 meses, olhou para cima com os olhos arregalados e aterrorizados. "Preciso de um médico agora." Holloway gritou, não pedindo, mas anunciando. Sim, senhor." Jenny gaguejou, pegando uma prancheta. "Se você puder preencher esses formulários, podemos colocá-lo na fila de triagem. O tempo de espera atualmente é de cerca de 4 horas." Holloway riu com um som agudo e sem humor. Ele bateu com a mão ilesa no balcão, fazendo o grampeador pular. "Acho que você não me ouviu, querida. Eu sou o comandante Brock Holloway. Tenho uma reunião no Pentágono em 6 horas. Não vou ficar sentado em salas de espera com..." Ele gesticulou vagamente para a sala cheia de veteranos tossindo e mancando com a população em geral. "Preciso de pontos, uma vacina contra o tétano e antibióticos. E preciso disso há 5 minutos." Jenny parecia prestes a chorar. A sala de espera ficou em silêncio. Dezenas de olhos fixaram-se no comandante. Beatrice suspirou. Ela ajustou os óculos, verificou a bolsa de soro em uma maca que passava e em seguida caminhou deliberadamente em direção à recepção. Seu andar era ligeiramente irregular, um mancar que ela geralmente escondia bem, mas o tempo úmido estava fazendo sua perna esquerda gritar. Ela se colocou entre Jenny e o comandante. "Jenny, vá verificar os sinais vitais da senhora Gable na cama 4, disse Beatrice suavemente. Jenny fugiu, grata pela fuga. Beatrice voltou sua atenção para Holloway. Ela não olhou para ele com admiração. Ela olhou para ele por cima da borda dos óculos, como se ele fosse uma criança mal comportada que havia sujado um tapete limpo com lama. "Nome?" perguntou ela a Pen, inclinando-se sobre a prancheta. Holloway olhou para ela,
piscando como se não pudesse acreditar em sua audácia. Você não me ouviu? Sou comandante da Marinha dos Estados Unidos. Eu ouvi você muito bem, comandante. Beatrice disse com voz monótona. Mas, a menos que o corte no seu braço tenha rompido uma artéria, o que, a julgar pelo fato de você estar gritando com minha equipe, não aconteceu. Você é um código verde. Isso significa que não há risco de vida. Isso significa que você deve esperar. Ela apontou a caneta para as fileiras de cadeiras de plástico. Sente-se. Nós vamos chamá-lo. O rosto de Holloway ficou vermelho, contrastando com seu uniforme. Ele se inclinou sobre o balcão, invadindo o espaço pessoal dela. Ele cheirava que a colônia carichuva. Escute-me, seu pequeno Clark seco. Holloway sussurrou com voz ameaçadora. Eu comando um batalhão dos melhores guerreiros da face da terra. Tenho homens sob meu comando que fizeram mais por este país antes do café da manhã do que você fez em toda a sua miserável vida burocrática. Você vai encontrar um médico e vai me tratar, ou vou tirar seu emprego. Vou mandar você limpar banheiros em um centro de detenção pela manhã. Beatrice não recuou. Ela nem piscou. Ela apenas olhou para o corte no braço dele. É uma laceração, provavelmente causada por um pedaço de metal ou vidro. Ela diagnosticou calmamente. Mantenha a pressão sobre o corte. Se você sangrar através da toalha, venha me avisar. Caso contrário, sente-se. Ela virou as costas para ele. Foi o insulto definitivo. Holloway se lançou, agarrando o ombro dela e girando-a. Não vire as costas para mim, ele rugiu. A sala de espera ficou em silêncio. 2 veteranos mais velhos em cadeiras de rodas começaram a se levantar, seus instintos entrando em ação. Mas Beatrice levantou a mão para impedi-los. Ela olhou para a mão de Holloway em seu ombro, depois para os olhos dele. Seu olhar era frio como gelo. Toque em mim novamente, sussurrou Beatrice. E você vai comer suas refeições por um canudo. Comandante, solte-me. Por um segundo, a violência no ar era palpável. O tenente Silas, parado atrás de Holloway, parecia nervoso. Ele deu um passo à frente, colocando a mão nas costas de Holloway. Senhor, murmurou Silas. Há câmeras, civis observando. Vamos apenas sentar. Holloway a soltou, empurrando-a levemente ao fazê-lo. Ele ajeitou o paletó, recuperando a compostura, mas mantendo o sorriso sarcástico no rosto. Tudo bem, cuspiu Holloway. Vou esperar, mas vou fazer uma ligação. Você terminou aqui. Ele se dirigiu furioso para o canto da sala de espera, com seus subordinados seguindo-o como cachorrinhos nervosos. Beatrice alisou sua blusa cirúrgica, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas a tensão não se dissipou. Holloway passou a hora seguinte fazendo ligações em voz alta, claramente com a intenção de que Beatrice ouvisse. Ele reclamou da incompetência e da falta de respeito da equipe. Ele olhou com raiva para todas as enfermeiras que passavam. Beatrice o ignorou, mas estava ocupada. O pronto-socorro estava com falta de pessoal, como sempre. O Dr. Kagan estava em cirurgia com uma vítima de acidente de carro e o Dr. Ross estava lá atendendo uma parada cardíaca nos fundos. Isso deixou Beatrice sozinha no andar. Ela passava de paciente em paciente com uma eficiência que beirava o mecânico. Ela trocava curativos, administrava analgésicos e acalmava medos. Por volta das 22 horas, uma comoção nas portas chamou a atenção de todos novamente. Paramédicos entraram empurrando uma maca. Temos um desconhecido de aproximadamente 25 anos, vítima de um acidente de motocicleta, gritou o paramédico-chefe. Traumatismo grave na perna direita, hemorragia arterial, pneumotórax, ele está entrando em colapso. Beatrice chegou lá em 1 segundo. Baywan, prepare uma linha. Jenny Page Ross, diga a ele para trazê-la aqui agora. Ross ainda está com o cardíaco, gritou Jenny. Então me traga o carrinho de emergência. Beatrice gritou, correndo ao lado da maca. Quando passaram por Holloway, o comandante se levantou, bloqueando o caminho. Ei! Gritou Holloway. Estou esperando há 1 hora. Meu braço está latejando. Você está atendendo esse motociclista viciado antes de mim. O paciente na maca estava coberto de lama e sangue, com a jaqueta de couro rasgada. Ele estava ofegante, com o peito subindo e descendo de forma irregular. Beatrice nem mesmo diminuiu o passo. Ela deu uma cotovelada no comandante, empurrando-o de volta para o assento com uma força surpreendente. Saia da frente ou será atropelado. Ela desapareceu atrás da cortina da baía. Holloway levantou-se furioso. Chega! Vou registrar uma reclamação formal agora mesmo. Ele marchou em direção à recepção, assustando Jenny novamente. Dentro da Baía 1 era uma zona de guerra. O jovem na mesa estava morrendo.
O monitor emitia um alarme agudo. Bip, 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 bip. A pressão arterial está caindo. 60/40, gritou o paramédico. Estamos perdendo ele. Beatrice olhou para o peito do paciente. Estava desviado. Seu pulmão havia colapsado e a pressão estava esmagando seu coração. Ele precisava de um tubo torácico imediatamente. Pai Hamardin. Mas os médicos estavam ocupados. Onde está Khan? Beatrice perguntou irritada. Ainda na cirurgia. Os olhos do jovem reviraram. Ele parou de se debater. Beatrice conhecia o protocolo. Enfermeiras não deveriam realizar procedimentos cirúrgicos. Isso estava fora do seu âmbito de atuação em um hospital civil. Se ela fizesse isso e errasse, iria para a prisão. Se ela fizesse isso e tivesse sucesso, perderia sua licença. Mas se ela não fizesse nada, o menino morreria em 30 segundos. Ela olhou para o braço do menino. Em meio aos arranhões causados pela queda, ela viu uma tatuagem. Veja, Fi. Ele era um fuzileiro naval. O rosto de Beatrice endureceu. A enfermeira cansada de meia-idade desapareceu. Outra coisa tomou seu lugar. Algo antigo e perigoso. Passe-me o bisturi e o tubo 36 francês. Ela ordenou com sua voz, cortando o pânico como uma lâmina de barbear. B, você não pode, Jenny sussurrou, horrorizada. Você será demitida. Eu disse, passe-me o maldito bisturi. Beatrice rugiu. Jenny se atrapalhou e o entregou. Do lado de fora da cortina, Holloway estava inclinado sobre a mesa, gritando com o supervisor administrativo, que acabara de descer as escadas. Quero o nome dela e o número do crachá. Ela agrediu um oficial superior, gritava Holloway. Um silêncio repentino tomou conta do pronto-socorro quando um som gutural horrível veio da Bahia 1. O som de um tubo de plástico sendo forçado através do músculo e da costela. Em seguida, um grande silvo de ar escapando. Rush! O monitor, que havia ficado parado por um segundo, começou a apitar. Bip, 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 forte, constante. Beatrice saiu da cortina 3 minutos depois. Suas mãos estavam cobertas de sangue vermelho vivo até os pulsos. Ela tinha respingos de sangue nos óculos. Parecia exausta, mas o menino estava vivo. Ela caminhou até a pia perto da enfermaria e começou a esfregar as mãos. Holloway se aproximou por trás dela. Ele viu o sangue. Fez uma careta de nojo. Finalmente acabou de bancar o herói com os viciados em drogas. Holloway zombou. Agora olhe para o meu braço. Está começando a inchar. Beatrice não se virou. Continuou esfregando. A água ficou rosa ao descer pelo ralo. Aquele viciado em drogas, disse Beatrice baixinho. É um cabo. Ele acabou de voltar para casa na semana passada. E está vivo porque eu fiz um procedimento. Você provavelmente não saberia soletrar, muito menos realizar. Holloway Hill. Por favor, você é enfermeira. Você troca penicos e distribui pirulitos. Não finja que está na linha de frente, moça. Você não tem ideia do que é pressão de verdade. Você não tem ideia de como é segurar a vida de um homem nas mãos enquanto o inimigo atira em você. Ele se inclinou perto do ouvido dela. Você é uma civil. Você é fraca e incompetente. Beatrice desligou a água. Ela secou as mãos com uma toalha de papel, devagar, metodicamente. Ela se virou para encará-lo. Fraca, ela repetiu. Fraca, Holloway confirmou. Agora, você vai me tratar ou preciso ligar para o general e mandar fechar este lugar? Eu vou te tratar, disse Beatrice. Sua voz estava assustadoramente calma. Venha comigo até a Bahia 3. Vamos dar uns pontos para você sair da minha frente. Ela o levou até a pequena sala de exames. Holloway sentou-se na beirada da cama, com um ar presunçoso. Ele sentia que tinha vencido. Ele havia intimidado a equipe até que se submetessem. Já estava na hora, murmurou ele. Beatrice pegou o kit de sutura. Ela preparou a agulha. Enquanto trabalhava, ela enrolou as mangas de sua blusa cirúrgica porque a sala estava quente e o sangue do paciente anterior havia encharcado as mangas. Ela enrolou a manga direita. Nada além de pele pálida e marcada por cicatrizes. Em seguida, ela enrolou a manga esquerda. Holloway estava olhando para o celular, ignorando-a. Certifique-se de usar uma agulha pequena. Não quero cicatriz. Você vai sobreviver, comandante, disse Beatrice. Ela terminou de arregaçar a manga esquerda até o ombro. Holloway ergueu os olhos para fazer um comentário sarcástico sobre sua rapidez. Seus olhos percorreram o rosto dela, descendo pelo pescoço até o braço esquerdo. Ele congelou. Lá, cobrindo todo o braço esquerdo, havia uma tatuagem. Mas não era uma borboleta, uma flor ou um coração. Era um desenho intrincado e desbotado em tinta preta e verde. Uma caveira usando um capacete cruzado com 2 símbolos médicos caducios envoltos em arame farpado. Abaixo dele,
Em letras góticas em negrito, estavam as palavras 1º Batalhão 8º Fuzileiros Navais, Operação Fúria Fantasma, o Cais do Diabo, e abaixo disso, uma pequena lista distinta de datas e coordenadas. Fallujah, 2004. A boca de Holloway se abriu, mas nenhum som saiu. Ele conhecia aquela unidade. Todos os fuzileiros navais conheciam aquela unidade. A Batalha de Fallujah foi o combate urbano mais sangrento que os fuzileiros navais enfrentaram desde o Vietnã. E os médicos ligados ao 18º, eles eram lendas. Eram conhecidos como Devil's Dogs porque corriam para o fogo do inferno para resgatar os fuzileiros navais. Mas havia algo mais. Uma tatuagem menor logo abaixo do cotovelo. Uma medalha de estrela de prata reproduzida em tinta. Holloway ficou olhando. Ele olhou para a mulher de cabelos grisalhos que acabara de chamar de fraca. Ele olhou para a tinta. Ele olhou de volta para o rosto dela. Beatrice percebeu seu olhar. Ela não cobriu o braço. Ela apenas enfiou a agulha. Há algum problema, comandante? Ela perguntou. Holloway engoliu em seco. Onde? Onde você conseguiu isso? Consegui o quê? Ela perguntou, limpando o braço dele com iodo. A tatuagem, ele sussurrou. A 18 Fallujah. Beatrice olhou para o próprio braço como se tivesse esquecido que estava lá. Ah, fiz isso em um salão sujo em Ramadi, há cerca de 20 anos. Custou-me um maço de cigarros e uma garrafa de uísque. Você estava em Fallujah, a voz de Holloway falhou. Eu estava ligada à companhia Charlie, disse Beatrice, seus olhos focados no ferimento dele, suas mãos firmes como rochas. Korsman, 2004. Holloway sentiu o sangue drenar de seu rosto. Uma mulher Korsman ligada a uma unidade de infantaria em 2004 era rara, extremamente rara. Mas estar com a DFTIOTA na casa do inferno, isso fazia dela um unicórnio perigoso e endurecido pela batalha. Mas Holloway gaguejou. Você é enfermeira. Agora sou, disse ela. Naquela época, eu era a única coisa que se interpunha entre muitos bons rapazes e a morte. Ela perfurou sua pele com a agulha. Holloway nem sentiu. Ele estava ocupado demais processando o fato de que acabara de dizer a uma condecorada com a estrela de prata que ela não sabia o que era pressão. Mas Holloway era um homem orgulhoso, e o orgulho é um mecanismo de defesa. Em vez de se desculpar, seu cérebro se esforçou para encontrar uma maneira de manter o controle. Devia ser falso, era isso. Era valor roubado. Ela era uma senhora idosa. Não havia como ela ser aquela médica. Valor roubado é crime federal, disse Holloway de repente, sua voz recuperando a firmeza. Beatrice fez uma pausa. Ela olhou para cima. Com licença. Essa tatuagem, Holloway, disse ele, estreitando os olhos. Você a comprou. Acha que ela faz você parecer durão. Não havia mulheres nas casas de limpeza da infantaria em Fallujah. Você é uma mentirosa. Beatrice olhou para ele por um longo e pesado silêncio. Ela colocou a agulha na mesa. Você acha que estou mentindo? Acho que você é uma fraude, disse Holloway, ganhando confiança. E vou te expor. Vou garantir que todos saibam que a enfermeira-chefe do Oak Haven está usando uma tatuagem que não conquistou. Beatrice suspirou. Era um som triste e cansado. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o telefone. Eu realmente não queria fazer isso, comandante. Eu só queria dar os pontos em você e ir para casa para o meu gato. Ela discou um número. Colocou no viva voz. Para quem você está ligando? Perguntou Holloway. Para o Pentágono, disse Beatrice. Ou, mais especificamente, para a linha privada do General Marcos. Espere, Marcos está ocupado. Ela murmurou para si mesma. General Arthur? Não, ele está aposentado. Ela rolou a tela. Ah, General Stone. General Sailor Stone. Holloway congelou. O General Stone era o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, o fuzileiro naval de mais alta patente dos Estados Unidos. Você não conhece o General Stone? Holloway zombou. O telefone tocou 2 vezes. Então, uma voz grave e rouca atendeu. Aqui é Stone Silos. É Beatrice, disse ela casualmente. Houve uma pausa na linha. Então, a voz do general mudou completamente. Tornou-se calorosa, respeitosa e até afetuosa. B. Top Doc, é você? Não tenho notícias suas desde a reunião. Está tudo bem? Holloway ficou boquiaberto. O silêncio na sala de exames 3 era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes no teto e pela voz distante e fraca do general Silas Stone, vinda do telefone de Beatrice. O comandante Brock Holloway ficou paralisado. Seu rosto era uma máscara de choque pálido. A arrogância que o protegia momentos atrás se despedaçou, substituída pelo medo primitivo de um homem que percebeu que acabara de pisar em uma mina terrestre. B. A voz do general soou novamente.
mais alta desta vez, tingida de preocupação. Você ficou em silêncio. Há algo errado? Preciso enviar a polícia militar até aí? Beatrice segurou o telefone com firmeza, sem tirar os olhos do rosto de Holloway. Ela observou as gotas de suor em sua testa. Ela viu a maçã de Adão dele balançar quando ele engoliu em seco. Não há necessidade de policiais militares por enquanto. Silas, disse Beatrice, em tom coloquial, como se estivesse discutindo o tempo. Acabei de encontrar um dos seus rapazes, um comandante chamado Brock Holloway. Ele parece ter a impressão de que estou praticando valor roubado. Houve uma pausa na linha, uma pausa pesada e perigosa. Holloway. A voz do general baixou uma oitava, perdendo todo o seu calor. Tornou-se a voz do homem que comandava todo o corpo de fuzileiros navais. Pácio. Holloway balançou a cabeça freneticamente, levantando as mãos num gesto patético de rendição. Ele articulou a palavra não, parecendo um animal encurralado. Beatrice não pestanejou. Ela estendeu o telefone na direção dele. A tia comum lhe deu uma ordem, comandante. Holloway pegou o telefone como se fosse uma granada ativada. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. Ele levou o aparelho ao ouvido. Poderia o general Holloway gaguejou. Senhor, aqui é o comandante Holloway. Acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? A voz do General Stone era tão alta que Beatrice podia ouvi-la sem o viva-voz. Você está acusando Beatrice Connors de roubo de valor. Você tem ideia de com quem está falando, filho? Senhor, ela está trabalhando como enfermeira e tem a tatuagem da unidade. Holloway tentou explicar, com a voz fraca. Eu só achei que você tivesse entendido mal. Stone o interrompeu. Sua voz tremia com raiva reprimida. Aquela mulher me tirou de um Humvee em chamas no meio do Triângulo da Morte enquanto levava tiros de 3 direções. Ela me manteve vivo por 6 horas com nada além de um torniquete de combate e uma oração. Ela não ganhou apenas essa tatuagem, Holloway. Ela ganhou o direito de você ficar em posição de sentido toda vez que ela entrar em uma sala. Ela recebeu a Navy Cross e a Silver Star. Ela se aposentou como suboficial antes de decidir servir aos veteranos no VA. E você a desrespeitou. Holloway sentiu os joelhos fraquejarem. Suboficial Moore, Navy Cross. Ele estava diante de uma lenda viva e a tratou como uma serva. Senhor, eu não sabia. Holloway sussurrou. Peço desculpas. Vou pedir desculpas a ela imediatamente. Pode ter certeza que vai. Stone rosnou. Mas isso não é tudo. Estou olhando seu arquivo agora, Holloway. Você deveria estar em trânsito da Alemanha. Por que você está no VA de Oak Haven no meio da noite com um ferimento leve? Os olhos de Holloway se voltaram para Beatrice, com pânico brilhando em suas pupilas. Eu sofri um acidente, senhor. Só estou sendo tratado antes da reunião. Um acidente? Stone repetiu, com suspeita evidente em seu tom de voz. Coloque-me de volta. Holloway devolveu o telefone para Beatrice com o rosto pálido. Estou aqui, Silas, disse Beatrice. Escute-me, disse o general, com voz séria. A unidade de Holloway acabou de voltar de uma operação secreta na Síria. Deu errado. Muito errado. Perdemos contato com um dos esquadrões dele. Holloway alega que foi retirado mais cedo devido a um ferimento. Se ele está lá com um arranhão e meus rapazes estão desaparecidos, preciso que você dê uma olhada nele. Dê uma boa olhada nele. Os olhos de Beatrice se estreitaram. O calor do reencontro desapareceu, substituído pelo cálculo frio da médica de combate. Eu entendo, disse ela suavemente. Vou dar uma olhada. Dê meus cumprimentos a Mary. Cuidado com o seu 6B, Stone advertiu. Holloway é ambicioso, e homens ambiciosos fazem coisas estúpidas quando estão encurralados. A linha ficou muda. Beatrice colocou o telefone de volta no bolso. Ela se virou para o kit de sutura, calçou um par de luvas novas e olhou para Holloway. O ar na sala havia mudado. Não era mais apenas um paciente rude e uma enfermeira. Era um interrogatório. Sente-se, comandante, ordenou Beatrice. Holloway sentou-se. Ele não discutiu. Parecia derrotado, mas por baixo da derrota, Beatrice viu algo mais brilhando nos olhos dele. Desespero, e o desespero era perigoso. Faça os pontos, disse Holloway em voz baixa. Por favor, faça os pontos para que eu possa ir embora. Beatrice puxou o banco com rodinhas para mais perto. Ela pegou o frasco de soro fisiológico e começou a limpar o ferimento em seu antebraço. Era um corte irregular com cerca de 7,5 centímetros de comprimento. Feio, mas superficial. Então, disse Beatrice, sua voz enganosamente leve enquanto irrigava o ferimento. Síria, um país difícil. Holloway estremeceu. Não sei do que você está falando. Meu filho me contou, ela mentiu. Ele disse que você foi retirado mais cedo. Que pena.
Deixar seus homens para trás. Eu não os deixei. Holloway reagiu com seu instinto defensivo em chamas. Eu estava ferido. Eu estava comprometido. O protocolo estabelece que um oficial comandante deve ser evacuado se não puder funcionar. Certo, disse Beatrice. Ela se inclinou para mais perto do ferimento. Protocolo. Ela pegou o porta-agulhas, mas não começou a suturar. Ela olhou para as bordas do corte. É engraçado esse corte, comandante, murmurou ela. O quê? Holloway perguntou. É de um estilhaço. Um morteiro atingiu o comboio. Beatrice olhou por cima dos óculos. Estilhaços rasgam. Eles destroem. Deixam queimaduras e detritos incrustados no tecido. É uma bagunça. Ela cutucou a borda do corte com a pinça. Isso está limpo, disse ela friamente. Linhas retas, profundidade uniforme, sem rasgos nas margens, sem queimaduras de pólvora, sem detritos. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Parece que foi feito com uma lâmina muito afiada e muito esterilizada, como uma faca de combate ou um bisturi. Holloway puxou o braço para trás, o rosto se contorcendo em uma careta. Você está me chamando de mentirosa de novo? Estou chamando você de covarde, disse Beatrice, sua voz baixando para um sussurro. Você fez isso a si mesmo, não foi? Você cortou seu próprio braço para poder pegar o primeiro pássaro fora da zona de risco e deixar seu esquadrão para apodrecer. Holloway se levantou tão rápido que o banquinho caiu no chão. Ele se ergueu acima dela, com as mãos fechadas em punhos. A pretensão de civilidade havia desaparecido. Ele era um lobo encurralado, mostrando os dentes. Você não tem provas, ele sibilou. Ninguém acreditará em uma enfermeira fracassada em vez de um comandante condecorado. Agora termine o trabalho ou eu quebrarei seu pescoço. Beatrice não se moveu. Ela não recuou. Ela já havia encarado os senhores da guerra e insurgentes. Um oficial suado e mentiroso não a assustava. Mas ela sabia que o general estava certo. Holloway era perigoso porque tinha tudo a perder. Sente-se, repetiu ela com voz firme. Vou suturar você, mas não pense que isso acabou. Holloway sentou-se respirando pesadamente. Beatrice trabalhou rapidamente, suas mãos movendo-se com a memória muscular de 10.000 procedimentos. Ela deu 6 pontos perfeitos em seu braço, amarrou o nó e cortou a linha. Pronto, disse ela. A vacina contra o tétano é a próxima. Pule essa parte, disse Holloway, levantando-se e arregaçando a manga. Estou indo embora. Você precisa assinar os papéis de alta, disse Beatrice, indo até o terminal de computador no canto da sala. E preciso registrar a causa da lesão. Registre como trauma de combate, ordenou Holloway, abotoando o paletó. E apague todas as anotações sobre suas teorias malucas, digitou Beatrice no teclado. Ela não estava apagando nada, estava sinalizando o arquivo dele. Ela digitou, presença do paciente com laceração inconsistente com o histórico relatado. Suspeita de ferimento auto-infligido para evitar o serviço. Solicitar investigação imediata. Não posso apagar registros médicos, comandante, disse ela calmamente. É um crime federal, mas tenho certeza de que sua história resistirá a um escrutínio. Holloway caminhou até atrás dela. Ele viu o reflexo da tela na porta do armário de vidro. Ele viu o ícone de bandeira vermelha. Ele agarrou a nuca dela, batendo o rosto dela contra a mesa. Beatrice se segurou com as mãos pouco antes do impacto, seus óculos se inclinando em seu rosto. Apague isso! Holloway gritou. Apague isso agora! De repente, a cortina da baía foi rasgada. Ei, não era a segurança. Era o assistente do tenente Silas Holloway. Ele parecia pálido, segurando um telefone na mão. Senhor, pare! Gritou Silas. Holloway se virou, soltando Beatrice. Saia, disse Silas, esperando no carro. Senhor, você precisa ouvir isso, disse Silas, entrando na sala. Ele olhou para Beatrice e depois para o comandante. É a equipe de extração. Eles encontraram o esquadrão. Holloway congelou. Eles os encontraram. Todos eles? Não, senhor, Silas disse com a voz trêmula. A maioria deles está morta, mas encontraram um sobrevivente. Ele foi transportado de helicóptero para Ramstein e transferido imediatamente para cá por causa da unidade especializada em pulmões. O rosto de Holloway ficou pálido. Para Oak Haven. Sim, senhor. Silas disse que ele acabou de pousar. Estão levando-o para a sala de trauma agora. Beatrice endireitou-se, ajeitando os óculos. Sua mente correu. O jovem que ela havia salvado anteriormente. Aquele com pneumotórax hipertensivo. Aquele com a tatuagem do mar. O desconhecido. Beatrice sussurrou. Holloway olhou para ela, o terror surgindo em seus olhos. O que você disse? Perguntou Holloway. O garoto que salvei logo antes de você, disse Beatrice contornando a mesa. Pulmão colapsado.
escoriações, sem identificação. Ele não veio de um acidente de moto, veio. Ele veio do aeródromo. Ele era apenas um motociclista, insistiu Holloway, mas sua voz falhou. Ele estava usando uma camiseta, corrigiu Beatrice, sua mente juntando as peças. Mas por baixo ele tinha ferimentos causados por explosão. Eu vi os padrões em sua pele. Eu o tratei por um pulmão colapsado, mas não verifiquei se havia estilhaços porque estávamos com pressa. Ela empurrou Holloway e saiu correndo da sala. "Espere!" gritou Holloway, correndo atrás dela. Beatrice correu pelo corredor em direção à UTI. Ela precisava chegar até aquele garoto. Se ele era o sobrevivente da unidade de Holloway, ele era a única testemunha. Ele sabia a verdade. E se Holloway chegasse até ele primeiro, aquele menino não sobreviveria à noite. Ela invadiu a UTI. As luzes estavam fracas. Os monitores emitiam bipes ritmados. Ela encontrou a cama. Cama 4. O jovem estava entubado, sedado, seu peito subindo e descendo com a ajuda de uma máquina. Beatrice pegou o prontuário dele. Paciente John Doe admitido às 22 horas com ferimentos consistentes com impacto de alta velocidade. Ela olhou para o rosto do rapaz. Por baixo dos hematomas e do inchaço, ele parecia uma criança, talvez com 21 anos. Beatrice Holloway invadiu a UTI. O tenente Silas e o sargento Reed logo atrás dele. As enfermeiras do turno da noite olharam alarmadas. "Afaste-se dele", ordenou Holloway, marchando em direção à cama. "Esse é o meu fuzileiro naval. Vou levá-lo sob minha custódia. Vamos transferi-lo para o Walter Reed. Ele está instável", gritou Beatrice, colocando-se entre Holloway e a cama. "Se o moverem agora, vão matá-lo." "É uma ordem", rugiu Holloway. "Leia Silas. Pegue a maca." Os dois oficiais mais jovens hesitaram. Olharam para o rapaz ligado às máquinas. Olharam para as enfermeiras aterrorizadas. "Senhor, ele parece mal", disse Reed nervosamente. "Talvez devêssemos esperar." "Eu dei uma ordem, sargento", gritou Holloway. "Ele é testemunha de uma operação confidencial. Ele é um risco à segurança. Vamos movê-lo agora." Holloway empurrou Beatrice com força suficiente para fazê-la tropeçar em um carrinho de emergência. Ele agarrou as grades da cama e desbloqueou os freios. "Não!" gritou Beatrice. Ela se levantou rapidamente. De repente, o menino na cama se mexeu. Seus olhos se abriram rapidamente. Eles estavam dilatados, cheios do terror do campo de batalha. Ele engasgou com o tubo de intubação. Os alarmes do monitor começaram a soar. Batimentos cardíacos acelerados, pressão alta. Ele viu Holloway. A mão do menino se esticou, agarrando o pulso de Holloway. Era um aperto fraco, mas alimentado por pura adrenalina. O menino olhou para Holloway e, mesmo com o tubo na boca, a mensagem era clara. Ódio puro e sem adulteração. Holloway tentou se livrar dele. "Solte Merin!" Beatrice se lançou para frente, não em direção a Holloway, mas aos controles de sedação. Ela precisava acalmar o menino antes que ele arrancasse os pontos ou tivesse um derrame. "Me ajudem!" ela gritou para as outras enfermeiras. Código cinza de segurança para a UTI. Mas Holloway estava em pânico. Ele viu o olhar nos olhos do menino. Ele sabia que se essa criança pudesse falar, Holloway iria para a prisão perpétua. Holloway enfiou a mão no paletó. Ele tirou uma seringa que havia roubado do carrinho de trauma aberto na Bahia 3. "Ele está tendo convulsões", Holloway gritou, mentindo descaradamente. "Estou administrando um sedativo." "Não toque nele", gritou Beatrice. Ela viu o rótulo na seringa que ele segurava. Succinylcolina, um paralisante. Se ele desse aquilo a um paciente que já estava com dificuldade para respirar, isso pararia o coração dele em segundos. Holloway levantou a agulha em direção à linha 4 do menino. Beatrice não pensou. Ela não calculou. Ela se moveu com a velocidade da mulher que havia sobrevivido à Batalha de Fallujah. Ela agarrou um pesado tanque de oxigênio de metal que estava perto da parede, balançando-o como um taco de beisebol. Ela não mirou na cabeça de Holloway, o que o mataria, mas em seu braço. Clang! O tanque de aço atingiu o antebraço de Holloway, aquele que ela acabara de suturar. Houve um estalo repugnante de osso. Holloway soltou um grito agudo. A seringa voou de sua mão, deslizando pelo chão de azulejos. Ele caiu de joelhos, segurando o braço quebrado. "Meu braço! Você quebrou meu braço!" gritou Holloway. O tenente Silas e o sargento Reed sacaram suas armas. "Parado! Largue o tanque!" gritou Silas, apontando sua pistola para Beatrice. A UTI ficou em silêncio total. Beatrice ficou em pé, ao lado de Holloway, respirando com dificuldade, o tanque de oxigênio ainda em sua mão. Ela olhou para o cano da arma do tenente. "Abaixe isso, filho", disse Beatrice, sua voz trêmula, mas desafiadora. "Veja o que seu comandante estava tentando fazer. Veja a seringa.
Silas olhou para o chão. Ele viu o frasco. Era um paralisante. Beatrice disse que ele não estava tentando sedá-lo. Ele estava tentando executá-lo. Silas olhou para Holloway, que se contorcia no chão, chorando de dor. Então ele olhou para o menino na cama, que os observava com olhos arregalados e aterrorizados. Senhor? Perguntou Silas com a voz trêmula. Isso é verdade? Ela é louca. Holloway soluçou. Atire nela! É uma ordem! Atire nela! As portas da UTI se abriram novamente. Mas não era a segurança do hospital. Era um grupo de 4 homens. Eles eram mais velhos, vestiam coletes de couro de motociclista e a chuva escorria de seus ombros. Eles pareciam problemáticos, mas Beatrice olhou para eles e sorriu. Era o clube de motociclistas VFW local, a velha guarda. Earl, o veterano do Vietnã da sala de espera, estava na liderança. Ele não estava mais tremendo. Ele segurava uma chave de roda. Ouvimos dizer que havia um problema, resmungou Earl, entrando na sala. Atrás dele estavam outros 3 homens enormes, veteranos da Guerra do Golfo que passavam os dias como voluntários no hospital. Eles viram as armas. Não se importaram. É melhor vocês guardarem essas armas, disse Earl, colocando-se entre Beatrice e o tenente. A menos que queiram explicar a Deus por que atiraram em uma enfermeira em uma sala cheia de veteranos. Silas olhou para Earl, depois para Beatrice e, em seguida, para seu comandante gritando. Ele baixou lentamente a arma. Ele aguardou. Abaixe a arma, Reed, disse Silas baixinho. Mas, senhor, começou Reed. Eu disse, abaixe a arma, gritou Silas. Ele olhou para Holloway com repulsa. Não vou morrer por esse covarde. Beatrix largou o tanque de oxigênio. Ela correu para o lado do menino, verificando seus sinais vitais. Tudo bem. Ela sussurrou para ele, alisando seu cabelo. Você está seguro? Ninguém vai te machucar. Ela olhou para Earl. Fique de olho na porta, Earl. Ninguém entra. Ninguém sai até a polícia de verdade chegar. Sim, senhora. Earl disse, cruzando os braços. Holloway ainda estava no chão, segurando o braço quebrado. Você está morto. Ele cuspiu em Beatrice. Você agrediu um oficial superior. Você vai apodrecer em Leavenworth. Beatrice caminhou até ele. Ela se ajoelhou, aproximando o rosto do dele. Ela não era mais a enfermeira gentil e maternal. Ela era o diabo em pessoa. É melhor você torcer para que eu vá para a prisão, comandante, ela sussurrou. Porque se eu ficar livre, vou fazer da minha vida uma missão para garantir que todas as pessoas no Pentágono saibam o que você fez. Vou desenterrar todos os arquivos, todos os relatórios, todas as testemunhas. Vou arrancar essa patente do seu colarinho, nem que tenha que usar meus próprios dentes. Ela se levantou. Agora cale a boca e sangre em silêncio. Você está perturbando minha paciência. Sirenes soavam à distância, ficando cada vez mais altas. A cavalaria estava chegando, mas para Holloway, a guerra já estava perdida. O jovem fuzileiro naval na cama. O soldado Caleb Vance observava Beatrice com lágrimas nos olhos. Ele não conseguia falar, mas estendeu a mão novamente. Beatrice a segurou. Ele apertou a mão dela. Obrigado. Mas a noite não havia acabado. Holloway estava destruído, mas homens como ele tinham conexões. Homens como ele tinham advogados. E quando a polícia entrou correndo para algemar todos, Beatrice sabia que a batalha mais difícil estava apenas começando. Ela havia exposto um monstro, mas monstros têm uma maneira de revidar na escuridão. As luzes fluorescentes da sala de interrogatório da 4ª Delegacia foram projetadas especificamente para fazer uma pessoa se sentir pequena. Elas zumbiam com um zumbido baixo e doloroso que parecia vibrar dentro do crânio de Beatrice. Ela estava sentada ali há 6 horas. Suas mãos não estavam mais algemadas, mas seus pulsos ainda doíam por causa do metal. Eles haviam tirado seus cadarços e seu cinto, procedimento padrão para um criminoso violento. A porta se abriu e o detetive Miller entrou. Ele era um homem de aparência cansada, com manchas de café na gravata, preso no meio de um pesadelo de jurisdição militar civil. Ele jogou uma pasta grossa sobre a mesa de metal. Senhorita Connor, Miller suspirou, afundando na cadeira à sua frente. Temos um problema. Imagino que sim, disse Beatrice com a voz rouca. Ela não bebia água desde a UTI. Considerando que eu impedi um assassinato e sou eu quem está na jaula. Essa é a sua versão, disse Miller. A versão do comandante Holloway é bem diferente. Ele alega que o paciente, o soldado Caleb Hayes, estava tendo uma convulsão. Ele alega que estava prestando socorro de emergência. E então você, sofrendo do que seus advogados chamam de um episódio de histeria induzida por TEPT, o atacou com uma arma mortal.
Você quebrou a urna e o rádio dele. Ele está em cirurgia agora. Beatrice riu com humor. Histeria induzida por TPT. Isso é criativo. Eles têm depoimentos, Beatrice. Miller advertiu. Dos ajudantes dele. O sargento Reed afirmou que você foi agressiva desde o momento em que eles entraram. Eles estão pintando um quadro de uma veterana amarga e instável que enlouqueceu. E o tenente Silas? Perguntou Beatrice bruscamente. O que ele disse? Miller hesitou. Ele olhou para suas anotações. O tenente Silas se recusou a dar um depoimento ainda. Ele está invocando os direitos da quinta emenda. Beatrice assentiu lentamente. Silas, o jovem oficial que abaixou sua arma. Ele era o elo fraco. Ele tinha consciência. Detetive, verifique a seringa, disse Beatrice. Eu disse aos policiais para guardarem. Nós fizemos isso, disse Miller. Mas aqui está a reviravolta. O laudo do laboratório chegou a 1 hora. A seringa continha soro fisiológico. Beatrix sentiu um calafrio. O quê? Soro fisiológico? Miller repetiu. Água salgada. Inofensivo. Beatrice ficou olhando para a parede. Holloway era mais esperto do que ela pensava. Ele havia trocado as seringas, ou ele carregava uma isca. Se a seringa era inofensiva, sua defesa desmoronava. Ela havia quebrado o braço de um oficial de alto escalão por tentar hidratar um paciente. Ele trocou, sussurrou Beatrice. Quando ele caiu, Reed fez isso antes que os policiais isolassem a sala. Não posso provar isso, disse Miller gentilmente. Beatrice, a promotora, está falando sobre acusações, agressão com arma mortal, agressão física, obstrução da justiça, e os militares estão nos pressionando. Eles querem levá-lo a tribunal marcial, mas como você é um civil agora, eles estão pressionando por acusações federais. A porta zumbiu e se abriu novamente. Desta vez não era um policial. Era o general Silas Stone. Ele não estava usando seu uniforme azul. Ele estava usando farda de campo. As mangas estavam arregaçadas, parecendo pronto para uma briga. Ele entrou na pequena sala e a pressão do ar pareceu mudar. O detetive Miller levantou-se instintivamente. General Stone, gaguejou Miller. Não fui informado. Deixe-nos, ordenou Stone. Ele não gritou. Não precisava. Miller pegou seu arquivo e saiu correndo da sala. Stone olhou para Beatrice. Ele não demonstrou pena. Demonstrou respeito. Puxou a cadeira e sentou-se. Você está com péssima aparência, doutora, disse Stone suavemente. Você deveria ver o outro cara. Beatrice conseguiu um sorriso fraco. Eu vi, disse Stone com severidade. Visitei Holloway na ala VIP de recuperação. Ele já está dando entrevistas, fazendo o papel de herói ferido. Ele tem um senador na descagem rápida B. Ele está apresentando isso como um ataque às Forças Armadas por um sistema de assistência médica falho. A seringa foi trocada. Silas, disse Beatrice, inclinando-se para a frente. Ele ia usar succinilcolina. Eu vi o rótulo. Eu acredito em você, disse Stone. Mas provar isso é outra questão. Holloway limpou tudo. Seus arquivos da operação na Síria estão lacrados por motivos de segurança nacional. A equipe de extração foi transferida para o Alasca. Ele está enterrando a verdade. E o garoto? Perguntou Beatrice, o soldado Reis. O rosto de Stone escureceu. Ele está vivo, mas em coma induzido. Os médicos de Holloway alegaram que o estresse do ataque o desestabilizou. Eles o colocaram em coma. Enquanto ele estiver dormindo, Holloway está seguro. Beatrice bateu com a mão na mesa. Ele vai matá-lo, Silas. Se Reis acordar, Holloway está frito. Holloway vai garantir que ele nunca acorde. Uma embolia ou parada cardíaca no meio da noite. Stone assentiu. Eu sei. É por isso que tenho 2 fuzileiros navais da Força de Reconhecimento sentados do lado de fora da porta de Reis agora. Eu disse a eles que se alguém além de você ou eu tentar entrar naquele quarto, eles devem atirar para matar. Beatrice exalou, seus ombros caindo. E agora? Eu vou para a prisão. Não, disse Stone. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Vou cobrar uma dívida. Falei com o secretário da Marinha. Vamos invocar o artigo 32, uma audiência preliminar. Mas vamos fazer isso rapidamente e de forma pública. Se Holloway quer brigar, vamos brigar. Mas B, você precisa saber contra o que está lutando. Holloway não é apenas um covarde. Ele é um garoto de ouro. Seu pai é um empreiteiro da defesa. Se você errar, vai perder tudo. Sua pensão, sua licença de enfermagem, sua liberdade. Beatrice olhou para seu braço tatuado. Ela pensou nos meninos que ela colocou em sacos mortuários em Fallujah. Ela pensou no medo nos olhos de Caleb Reis. Eu não erro, disse Beatrice, a reviravolta. 3 dias depois, a audiência começou. Não era um tribunal padrão.
foi realizada em uma sala de conferências segura na base naval próxima, convertida em um tribunal. A sala estava lotada, com a imprensa, oficiais militares e um número surpreendente de civis. O clube de motociclistas da velha guarda se reuniu do lado de fora dos portões com cartazes apoiando a enfermeira Bear. Holloway sentou-se à mesa do requerente, com o braço em uma tipóia elaborada, parecendo solene e digno. Seu advogado era um tubarão chamado Sterling, um homem que cobrava $1.000 por hora. Beatrice sentou-se com um defensor público e um advogado designado por Stone. As 2 primeiras horas foram um massacre. Sterling destruiu a reputação de Beatrice. Ele trouxe à tona antigos relatórios disciplinares do hospital, ocasiões em que Beatrice havia discutido com médicos ou infringido regras para ajudar pacientes. Ele a pintou como uma pessoa imprevisível. Então Holloway subiu ao banco das testemunhas. Ele foi convincente. Falou do caos do pronto-socorro, de sua preocupação com sua subordinada e do choque de ser atacado por uma mulher confusa. Ele até conseguiu derramar uma lágrima ao falar de sua preocupação com a saúde mental de Beatrice. Não a culpo, disse Holloway suavemente ao microfone. A guerra deixa cicatrizes em todos nós. Só quero que ela receba a ajuda de que precisa. O painel do tribunal, composto por 3 oficiais de alto escalão, parecia solidário. A situação parecia ruim. Então foi a vez da defesa. O advogado de Beatrice, o capitão Ross, levantou-se. Chamamos o tenente James Silas para depor. Uma onda de choque percorreu a sala. Holloway virou a cabeça rapidamente para o fundo da sala. Ele não esperava por isso. Silas entrou. Ele não estava usando seu uniforme de gala. Ele estava com jeans e uma camisa social. Parecia que não dormia há uma semana. Ele fez o juramento. Sentou-se. Não olhou para Holloway. O tenente-capitão Ross começou. Você estava presente no pronto-socorro. Conte-nos sobre a seringa. Objeção. Sterling gritou. Especulação. O relatório policial confirmou que era soro fisiológico. Indeferida, disse o juiz principal. Responda à pergunta. Silas respirou fundo. O comandante Holloway carrega um kit médico pessoal. Não é um item padrão. Antes de entrarmos no hospital, ele me disse para guardar uma bolsa secundária. Ele disse que eram suprimentos de reserva. E você olhou dentro da bolsa? Sim, Silas sussurrou. Após o incidente, quando todos estavam distraídos. E o que você encontrou? Silas enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno saco plástico selado. Dentro havia um frasco. Eu encontrei o frasco de soro fisiológico. Silas disse que o lacre estava quebrado. Ele havia enchido a seringa com o soro fisiológico antes de entrarmos na UTI. Ele planejava trocá-la. A sala explodiu. Holloway se levantou. Ele está mentindo. Ele está descontente porque eu o denunciei por insubordinação. Sente-se, comandante. O juiz rugiu. O tenente Ross continuou, elevando a voz. Por que o comandante iria querer prejudicar o soldado Hayes? Silas olhou para cima. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por causa da Síria, não fomos emboscados. O comandante entrou em pânico. Estávamos sob fogo leve. Ele ordenou um ataque aéreo à nossa própria posição para cobrir sua retirada. Ele chamou isso de perigo iminente. Ele sacrificou o esquadrão para criar uma diversão para que pudesse chegar ao ponto de extração. Um suspiro percorreu a sala. Isso não era mais apenas um assalto. Era um crime de guerra. Hayes era o operador de rádio. Silas soluçou. Hayes ouviu a ordem. Ele tentou cancelá-la. Holloway atirou no rádio. Então ele os deixou para morrer. Holloway estava ficando roxo. Isso é fantasia. Onde estão as provas? Onde está a gravação? O rádio foi destruído. O rádio foi destruído. Uma nova voz ressoou no fundo do salão. Todos se viraram. As portas se abriram. O general Stone estava ali e, empurrando uma cadeira de rodas ao seu lado, estava Jenny, colega de Beatrice. Na cadeira de rodas estava o soldado Caleb Hayes. Ele estava pálido, conectado a um tanque de oxigênio portátil, mas estava acordado e segurava um pequeno dispositivo danificado. Soldado Hayes, anunciou o general Stone, permissão para se aproximar do tribunal. Concedida, disse o juiz parecendo atordoado. Hayes se aproximou com a cadeira de rodas. Ele parou bem na frente de Holloway. O comandante olhou para o rapaz que ele havia tentado matar e, pela primeira vez, um verdadeiro terror tomou conta de seus olhos. Este Hayes, que segura o dispositivo, é um gravador de áudio padrão para operadores de rádio de reconhecimento. Ele grava independentemente da unidade de comunicação. Tem um disco rígido localizado. Ele apertou um botão. Estática encheu a sala silenciosa do tribunal. Em seguida, sons de tiros. Depois, a voz de Holloway. Cristalina. Eagle 1,
Aqui é Holloway. Chame o ataque. Coordenadas 34 Norte, 12 Leste. Efeito imediato. Em seguida, a voz de Hayes, jovem e em pânico. Senhor, isso é sobre nós. O esquadrão ainda está na zona de ataque. Você vai nos exterminar. A voz de Holloway novamente. Não me importo. Preciso de fumaça e destroços. Cubram minha saída. Isso é uma ordem, um tiro. O som de metal se estilhaçando. Depois silêncio. A gravação terminou. O silêncio na sala do tribunal era mais pesado do que qualquer barragem de artilharia. Todos os fuzileiros navais na sala olhavam para Holloway com uma expressão de repulsa pura e genuína. Sacrificar homens é uma tragédia. Matá-los para salvar sua própria pele é o pecado supremo. Holloway afundou na cadeira. Seu advogado, Sterling, começou lentamente a arrumar sua pasta. Ele a fechou, levantou-se e afastou-se da mesa, deixando Holloway sozinho. Comandante Holloway, disse o juiz, com a voz trêmula de raiva, você está destituído de todos os seus postos e privilégios, com efeito imediato. Você fica sob a custódia do mestre de armas. Você enfrentará um tribunal militar por homicídio por covardia e tentativa de homicídio. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos não terá. 2 policiais militares avançaram. Eles não foram gentis. Agarraram Holloway pelo braço bom e pelo braço quebrado. Ele gritou quando o puxaram, mas ninguém se comoveu. Arrastaram-no para fora da sala, com os pés arrastando no chão. Um choro, uma desgraça quebrada. O resultado. A chuva finalmente havia parado. O sol estava aparecendo entre as nuvens do lado de fora do Oak Haven VA. Beatrice saiu pela porta da frente do prédio do Tribunal Naval. Ela respirou fundo o ar fresco. Tinha gosto de liberdade. Ela se virou. Caleb Hayes estava sentado em sua cadeira de rodas ao lado da van de transporte. O General Stone estava ao lado dele. Beatrice se aproximou. Ela se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do jovem fuzileiro naval. Você está bem, Caleb? Ela perguntou. Caleb olhou para ela. Ele estendeu a mão e tocou a tatuagem em seu braço, a caveira e o cadúcius. Você me salvou, Caleb disse 2 vezes. É isso que os docs fazem. Beatrice sorriu, seus olhos se enrugando. Vou receber alta, disse Caleb. Por motivos médicos, meus pulmões. Eles não vão me deixar ficar na infantaria. Existem outras maneiras de servir. Beatrice disse. Você é um lutador, Caleb. O mundo precisa de lutadores. O General Stone deu um passo à frente. Ele colocou a mão no ombro de Beatrice. As acusações contra você foram retiradas com prejuízo, disse Stone. E o VA? Bem, digamos que eles mudaram repentinamente de ideia sobre o seu status de emprego. Você não é mais apenas a enfermeira-chefe. Eu puxei alguns cordões. Agora você é a diretora de defesa dos pacientes veteranos de todo o distrito. Chega de burocracia. Você comanda o show. Beatrice riu. Quer dizer que posso gritar com os administradores profissionalmente? Não consigo pensar em ninguém mais adequado para o cargo. Stone sorriu. Beatrice olhou para o estacionamento. A velha guarda estava lá. Earl estava acelerando sua Harley quando viu os 50 motociclistas levantarem os punhos em solidariedade. Ela olhou para Caleb. Ele se foi, Caleb, disse ela. Holloway, ele nunca mais vai machucar ninguém. Caleb assentiu. Um peso parecia ter sido tirado de seus ombros estreitos. Obrigado, doutora. Me chame de B, disse ela. Ela se levantou, alisando a blusa cirúrgica que insistira em usar sob a jaqueta. Agora, se me dão licença, senhores. Meu turno começa em 1 hora e tenho a sensação de que a sala de espera está cheia. Ela se afastou, mancando levemente com a cabeça erguida. Uma heroína, não por causa das medalhas que guardava em uma gaveta ou da tatuagem em sua pele, mas porque, quando a tempestade chegou, foi ela quem se recusou a se mover. Ela era o cais do diabo e estava de plantão. E foi assim que uma enfermeira esquecida com um trabalho enfadonho derrubou um dos homens mais poderosos das Forças Armadas. É um lembrete de que a verdadeira força não está no posto que você ocupa ou no volume da sua voz. Está no caráter. Está na coragem silenciosa de se colocar entre os inocentes e os lobos, mesmo quando você está sozinho. O comandante Holloway achava que era intocável, mas ele esqueceu a lição mais importante do núcleo Fidelis. Sempre fiel. Beatrice Connors manteve a fé e, no final, a justiça foi feita. Se esta história o emocionou, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de que há heróis em todos os lugares. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para nunca perder uma história sobre karma, justiça
e sobrevivência. Obrigado por assistir e até a próxima.